Quantas vezes durante essa semana você disse: Espírito Santo, eu preciso de Ti? Quantas vezes você pôde dizer, pedindo ao Espírito Santo, declarando ao Espírito Santo essa verdade: Espírito Santo, eu não consigo mais, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu não sei o que fazer, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu não sei para onde eu vou, eu preciso de Ti. E essa frase, queridos, não pode ser simplesmente uma frase falada, jogada como que se fosse um mantra, como que se fosse uma frase que você acostumou a dizer e simplesmente a diz por dizer. Mas que ela se torne tão real na sua vida, que impacte o seu coração, que impacte a sua vida, e que através desse impacto na sua vida, ela possa impactar outras vidas, outras pessoas. Queridos, a ação do Espírito Santo em nossas vidas não pode ser medida ou dita apenas da boca para fora. Ela tem que ser vivida intensamente, e que o seu coração esteja desejoso de fazer com que isso se torne verdade na sua vida, com que isso se torne real no seu coração, com que isso possa frutificar na sua vida. Há um cuidado que nós temos que tomar quando nós dizemos essa frase, bem como quando nós oramos o Pai Nosso. Quantas vezes nós já oramos a oração do Pai Nosso, mas nem sabemos o que quer dizer aquilo. Nós oramos: Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Quantas vezes nós mentimos dizendo isso e nem percebemos? Quando nós oramos lá o Pai Nosso e dizemos: Senhor, é tudo para o Senhor, é toda a honra, toda a glória do Senhor, mas nós é que queremos ser honrados, queremos aparecer. Então não pode ser palavras, queridos, que apenas sejam uma rotina, mas elas têm que fazer sentido na nossa vida. Tanto a oração do Pai Nosso, quanto essa frase que nós venhamos a dizer: obrigado. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. A palavra de Deus, queridos, a Bíblia Sagrada, nós estamos trabalhando esse tema: Espírito Santo, eu preciso de Ti. E a palavra de Deus, ela está totalmente envolvida com a ação do Espírito Santo nela. E é isso que nós precisamos, sabe? E nós encontramos na Bíblia Sagrada o agir, o mover do Espírito Santo na palavra de Deus, em nós e através de nós. Isso tem que ser uma verdade. Nós aprendemos domingo passado que o Espírito Santo de Deus traz a cada um de nós a convicção de pecado, que nós somos pecadores, que nós ofendemos ao Senhor, que nós não confessamos os nossos pecados como deveríamos confessar, que nós não agimos como deveríamos agir. E às vezes a gente pensa pecado e a gente mede o tamanho do pecado. Mas a palavra de Deus diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Se você sabe que você tem que fazer o certo, mas não faz, é pecado. E essa convicção de pecado não é para nós nos sentirmos simplesmente culpados e menosprezados, não tem jeito para mim. Não, essa convicção do pecado que o Espírito Santo de Deus traz a cada um de nós é para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos confessar, para que nós possamos, perdão da palavra, vomitar, colocar para fora e permitirmos sermos curados, ser transformados pelo Senhor. Você lembra que o arrependimento, queridos, ele abrange o quê? Ele abrange a convicção de saber que nós somos pecadores, que nós confessamos os nossos pecados, que nós nos arrependemos e aquilo traz um aborrecimento dentro de nós, que nós não queremos mais continuar em pecado.
E nós abandonamos o pecado e voltamos para Deus. É isso que faz, é isso que é o arrependimento. E é por isso que o Espírito Santo, ele é tão importante na nossa vida. E a pergunta que nós precisamos fazer, queridos, em nossos corações: eu já me arrependi e pedi perdão hoje? Não vou nem perguntar de ontem, de antes de ontem, da semana, de hoje. Eu já me arrependi? Eu já pedi perdão dos meus pecados hoje? Mas eu não fiz nada. Se você olhou na TV hoje, na internet hoje, alguma coisa que você não deveria olhar, você pecou. Seja homem ou seja mulher. Se você já imaginou alguma coisa na sua mente que você não deveria imaginar, você já pecou. Se você teve a intenção de falar, de fuxicar, de meter a língua em alguém, só a intenção, você já pecou. E muitas vezes nós fazemos isso, e isso se torna tão normal, que nós nem percebemos mais. É por isso que o Espírito Santo, queridos, ele é tão importante na nossa vida. Ele não é o nosso acusador, lembra disso. O Espírito Santo não te condena, ele não te acusa, mas ele te mostra. Cabe a você se arrepender, se entristecer, abandonar completamente, querido. E hoje nós vamos aprender sobre isso, a ação do Espírito Santo na regeneração. Porque muitas vezes nós pensamos que é simplesmente dizer assim: perdoa os meus pecados. Ah, eu me arrependi. Dizer eu me arrependi. Queridos, vamos ser hipócrita. Quantas vezes eu e você já dissemos, já falamos, eu me arrependi. E não foi verdade, era mentira. Deus conhece a gente. Deus conhece o nosso coração. Sabe o que você pode falar quando você quer se arrepender de um pecado e não consegue? Você tem que orar a Deus, falar: Deus, eu tenho que me arrepender, eu sei que eu tenho que me arrepender, mas eu não quero, eu não desejo. E queridos, a ação do Espírito Santo na regeneração, e nós vamos entender o que é regeneração, mas primeiro nós vamos saber o que não é regeneração. Olha só, John Owen, ele diz o seguinte, em primeiro lugar: regeneração, e nós vamos ler bastante texto bíblico hoje, então fique atento, tá? Observe aquilo, não saia, sabe, não saia. A palavra de Deus lá em Eclesiastes diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Então guarda o teu pé, cuida dele aí, não deixa ele sair, não conversa, não fala com ninguém. Se falarem com você, igual eu falei ontem lá na aldeia, se falarem com você, você fala assim: ó, presta atenção, eu estou prestando atenção, tá? Então, queridos, a regeneração não é meramente ser batizado. Nós vamos ter um batismo a semana que vem, aleluia, é uma festa, é maravilhoso, é uma alegria, a igreja fica, fica realmente alegre, o culto de batismo é um culto diferente, porque realmente é a ação de Deus. Mas eu não posso dizer: eu me arrependi porque eu fui batizado, né? A água do batismo é apenas um sinal externo, impressionante e preciso. É necessário, faz parte do processo da salvação o batismo. Porque talvez você possa perguntar e falar assim, e a gente aprende isso lá no discipulado, nós temos uma aula só sobre o batismo. Tá? E nós não vamos mostrar que o batismo da igreja missionária é o certo, nós vamos mostrar o que a Bíblia diz sobre o batismo. Então, se você quer aprender, faça o discipulado que você vai aprender a respeito do batismo. E queridos, olha o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 3, 21. Isso, aliás, é o que o batismo retrata para nós. No batismo, mostramos que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo. Não porque nossos corpos são purificados pela lavagem com água, mas porque ao ser batizados, estamos nos voltando para Deus e pedindo que Ele purifique os nossos corações do pecado.
Pedro está mostrando bem claro que o batismo não salva ninguém, mas faz parte do processo da salvação. A palavra de Deus diz que é para nós, quem crê e for batizado será salvo. Então é preciso crer e ser batizado. Nós temos que fazer isso, mas Pedro está mostrando que o batismo, queridos, ele é uma amostra daquilo que Jesus Cristo fez em nós. Ele é uma demonstração da ressurreição de Jesus, do sacrifício e da vitória de Jesus por cada um de nós. E a palavra de Deus, ela continua dizendo, lá em Hebreus, e ela fala sobre que a água, né, ela pode ser o quê? Ela pode só molhar alguém, ela pode só lavar a nossa imundície do nosso corpo físico, pode só tirar a sujeira do nosso corpo físico. Essa água do batismo, ela não tira a sujeira. Inclusive algumas pessoas acreditam que isso é só mito, isso não é verdade, e algumas ainda tem igreja que acredita nisso, que o batismo tem que ser no rio. Por quê? Porque por causa do pecado. Isso é coisa hindu, gente. Isso é coisa de hinduísmo, tá? Não é coisa de cristão, que quando a pessoa se batiza, o pecado dela fica na água. Então ela não pode, tem que ser no rio, porque aí ela não pode ficar debaixo onde corre o rio, ela tem que ficar do lado de cima, porque se o pecado daquela pessoa sair, não pega nela, vai embora, né? Se fosse assim, nós estávamos enrolados, porque quem já tomou banho de rio aqui, quantos batismos tiveram para cima, né? Nós estávamos enrolados. O pessoal de Dourados ali, que toma água do Rio Dourado, estava enrolado, porque a água do Rio Dourado vai lá para lá, né? Então, queridos, o batismo lava o nosso corpo físico, a sujeira, mas não limpa a nossa alma. E olha só o que o escritor aos Hebreus diz, e é preciso que, antes de ler, nós precisamos ter uma consciência para com Deus, por meio dessa ressurreição de Jesus. Nós temos que ter consciência do sacrifício de Jesus. Olha só Hebreus, dizendo: calculem como o sangue de Cristo, com muito maior certeza, transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele nos liberta da preocupação de obedecer aos regulamentos antigos e nos faz desejar servir ao Deus vivente. Pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele que era perfeito, sem uma única falta ou pecado. O sacrifício de Jesus, queridos, foi perfeito. E é por isso que nós temos que ter essa consciência do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Nós não podemos esquecer, e domingo que vem nós vamos ter a ceia do Senhor. Vamos ter o batismo, vamos ter a ceia do Senhor. Nós vamos estar celebrando, não é a morte de Jesus, mas a vitória de Jesus através da morte. Queridos, quantas vezes eu participei de ceia, sabe, com aquela cara morocochô, aquela cara de tristeza: Jesus morreu, ai, Jesus morreu, mas eu me esquecia de que Ele ressuscitou, Ele não está mais morto. E quantas vezes a religiosidade leva as pessoas a participar da ceia, que a ceia precisa ser um negócio, é realmente algo que nós precisamos ter reverência, sim, mas queridos, reverência não quer dizer que você não possa se alegrar. Eu tenho a maior reverência na ceia, mas eu celebro a vitória do meu Jesus na cruz do Calvário, que se entregou para me libertar do pecado, que se entregou para que eu pudesse ser renovado, para que eu pudesse ser transformado. Foi isso que Ele fez. E o apóstolo Paulo fala claramente, que diz essa distinção entre a ordenança exterior e o ato da regeneração. Olha só, Gálatas 6,15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Não importa se a pessoa não foi salva, mas nós vamos aprender isso no discipulado. Eu não vou falar tudo, senão eu vou contar a aula toda do batismo aqui, né? Mas
A pessoa, ela precisa ser batizada, faz parte do processo da salvação. Mas o simples fato dela ser batizada não a salva. Ela precisa ser regenerada. Ela precisa ser transformada. E quantas pessoas dizem: ah, mas eu já fui batizado, mas você entendeu o que é batismo? Porque quando o batismo, nós precisamos entender o que ele é para nós fazermos. Tem que ter consciência, tem que saber o que você está fazendo. E é isso, queridos, é isso que Paulo está dizendo, querendo mostrar para nós. Nós precisamos compreender. Agora, se o batismo acompanhado de confissão, de arrependimento, for regeneração, queridos, então todos aqueles que foram batizados e confessaram que falaram que estão arrependidos, deve ter sido regenerado. Olha só o que a palavra de Deus diz, e não é bem assim. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 13. O próprio Simão, esse aqui não é o Pedro, tá? Não é o apóstolo, esse aqui é o Simão mágico. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. E ele ficou admirado com aquilo, porque os discípulos de Jesus, os apóstolos, colocavam as mãos e as pessoas eram curadas, elas eram batizadas com o Espírito Santo, elas eram cheias de Deus, e Simão falou assim: eu quero isso, eu quero fazer isso também. E olha só o que Pedro diz para ele: você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ele já tinha sido batizado e tinha se arrependido. Arrepende-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Por isso, queridos, não é simplesmente eu dizer: eu me arrependi. Tem que haver uma regeneração, tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança verdadeira dentro de nós. Porque eu posso enganar qualquer um de vocês, mas eu não posso enganar o Espírito Santo de Deus. Lembra de Ananias e Safira? Se você talvez não lembra, não saiba desse texto, era um tempo em que todos estavam vendendo as suas coisas e entregando aos apóstolos, e ninguém tinha falta de nada. E Ananias e Safira tramaram entre eles e falaram: nós vamos vender o nosso sítio. Eu estou parafraseando o texto, tá, gente? Nós vamos vender o nosso sítio e vamos falar para Pedro que nós vendemos por tanto, tá? E vamos entregar para ele. E quando Ananias chega, ele fala isso: você vendeu, vende por tanto. Ananias, para que você faz isso, Ananias? Era todo o seu dinheiro, você não precisava dar nada. Mas você não pecou contra homens, você pecou contra o Espírito Santo de Deus. E pumba, caiu morto. E a mulher dele foi igual. Por quê, queridos? Porque nós precisamos ter um coração puro, ser transformados, ser regenerados. Então, em primeiro lugar, regeneração não é meramente ser batizado. Não é meramente isso, queridos. Tem que haver uma mudança verdadeira na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Em segundo lugar, regeneração não é uma reforma moral da vida exterior e do comportamento. Às vezes a pessoa pensa assim: não, eu estou regenerado, ou na verdade, muitas pessoas pensam assim: para eu ser batizado, eu preciso largar de fazer isso, eu preciso largar de fazer aquilo, eu preciso de consertar a minha vida financeira, eu preciso consertar a minha vida moral, e eu sou totalmente atrapalhado, e tenta resolver dessa forma. E às vezes a pessoa acha que ela fez essas mudanças, fez essa reforma exterior, e acha que isso é suficiente. Faz bem isso, queridos. É bom você fazer isso. Mas às vezes a pessoa acha que só deixar de roubar e passar a trabalhar é suficiente, né?
Acha que essa é a forma real de justiça? Acha que isso é uma mudança exterior, a mudança da sua vida? Acha que só isso é suficiente? Não é, queridos, porque muitas vezes essa mudança não procede do coração, de verdade, procede simplesmente do desejo de mostrar. E está certo, a pessoa fala assim, eu não mentia, não minto mais. Que bom! Eu não roubava, eu não roubo mais. Eu trapaceava, não trapaceio mais. Que ótimo! Mas isso não é suficiente para a salvação. Às vezes a gente acha que a nossa justiça é suficiente, porque eu já parei de fazer isso. E tem aquela frase, né, que é uma frase chave aí, onde muitas pessoas acham, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu sou boa pessoa. Eu sou uma pessoa boa. Até as pessoas falam de mim que eu sou boa pessoa. Que ótimo, queridos. Mas isso não traz salvação. Isso não salva ninguém. Isso não muda a condição nossa de pecadores. Isso não muda a condição nossa que nós estamos caminhando para o inferno se não houver uma regeneração na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. É por isso, queridos, que a regeneração ela é muito importante. É por isso, escute isso que eu vou ler. É tão somente pela regeneração que um corrupto e pecaminoso inimigo da justiça pode ser trazido a amar. A amar o que? A justiça, né? E a deleitar-se em praticá-la, praticar a justiça. Aos que escarnecem da regeneração como sendo inimiga da moralidade, justiça e reforma. Mas um dia hão de descobrir o quão estão errados. Por quê, queridos? Porque ela acha que eu deixei de ser corrupto, eu deixei de fazer as coisas erradas. E acha que isso é a sua justiça pessoal e é suficiente. Mas não é. Não é. Nós somos injustiçados e nós queremos que as pessoas paguem por aquilo que cometeram a nós. E muitas vezes nós queremos, eu já fiz muito isso. Vocês lembram da primeira mensagem aqui dessa série, né? Eu queria fazer justiça com a minha própria mão e fui atrás da pessoa. Mas não é assim que funciona no reino de Deus, querido. Na igreja de Jesus Cristo. Olha só essa frase aí, queridos, de John Owen, que diz assim: a ideia de que a regeneração, está aí? Não? Então tá, eu vou ler essa frase. A ideia de que a regeneração nada mais é do que uma reforma moral da vida, procede da negação do pecado original e do fato de sermos maus por natureza. Ou seja, essa ideia de regeneração, sabe, não é uma reforma da nossa vida moral. Eu fazia as coisas erradas, agora eu estou fazendo as coisas certas. A regeneração não é isso, querido. E nós não podemos esquecer, ela começa com o quê? Com a negação. As pessoas acham que é isso, e negam o quê? O pecado original, o pecado lá de Adão e Eva. Na verdade diz só que Adão pecou, né? A Bíblia fala que só Adão pecou lá. Sabe, e que nós somos pecadores, todos nós. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, e em pecado concebeu a minha mãe. Nossa criança é pecadora, já nasceu em pecado. Se a criança morrer sem ser batizada, ela não morre, não vai para o inferno porque é pagão, porque não foi batizado, queridos. A palavra de Deus diz que as crianças são do reino dos céus. Então, queridos, sabe, não é uma mudança moral que faz isso na minha vida. Se não fôssemos maus por natureza, se fôssemos bons no fundo do nosso coração, então não haveria necessidade de nascermos de novo. Eu fiz essas mudanças, eu não estou pecando mais, eu estou vivendo uma vida mais certa. Não precisaria nós nascermos de novo, e nem precisaria Jesus ter morrido para nos salvar.
Porque eu já fiz uma reforma moral na minha vida, é suficiente. Não, não é, queridos. Não salva ninguém. A regeneração, queridos, também não é uma experiência subjetiva. A regeneração não tem a ver com elevos, com deslumbres extraordinários, com êxtases, com ouvir vozes, com ver anjos, com ter arrepios do que sentir um calor. Não tem a ver com isso, querido. Não tem a ver com ficar rodando, girando, sabe? Não tem a ver com isso. A regeneração que o Senhor quer não é isso. Quando o Espírito Santo, queridos, Ele faz a sua obra de regeneração nos nossos corações, Ele muda, transforma. Ele não vem, queridos, sobre as pessoas, porque elas são boas, porque elas, sabe, mudaram a sua forma de agir, porque elas sentiram. Queridos, a regeneração não é um sentimento. Muitas pessoas acham que há um sentimento. Eu senti. Querido, você não precisa sentir a presença de Deus. Não importa, se você pode sentir também. Não tem problema. Mas você sentindo ou não, Ele está aqui. Eu não senti um arrepio. Eu não senti, sabe, um calor. Ele está aqui, independente dos nossos sentimentos. Ele é real neste lugar. Porque esse lugar é uma igreja, porque é consagrado à adoração? Não, porque eu e você estamos aqui. É por causa disso. A hora que a gente sai, Jesus não fica aqui, queridos. O Espírito Santo não fica aqui, Ele vai conosco. Então é isso que nós precisamos entender, que não é uma experiência subjetiva a regeneração. O Espírito Santo, ele não se apodera como os espíritos malignos, como o demônio se apodera de pessoas. Sabe quando a pessoa está endemoniada? Talvez você nunca tenha visto e nem procure ver. A pessoa endemoniada, ela não tem reação própria, ela não consegue reagir. Por quê? Porque ela está dominada por um demônio. O Espírito Santo não é assim, queridos. Tudo que nós fazemos, se há uma regeneração, nós sabemos, nós estamos conscientes, nós temos entendimento do que está acontecendo. Eu tive uma experiência, mas eu não sei o que aconteceu. Então, queridos, duvide um pouco, porque pode não ter sido com Deus, porque com Deus, com o Espírito Santo, a gente fica consciente, a gente sabe do que aconteceu. A palavra de Deus diz que João foi e subiu ao terceiro céu. Paulo retrata isso também dele. E ele sabia tudo o que aconteceu. Ele sabia, ele não fez isso, sabe, não foi um êxtase que simplesmente aconteceu e ele não se lembrava de mais nada, ele se lembrava de tudo. Ele se lembrava de todas as coisas. A obra do Espírito Santo, queridos, ela acontece nas nossas vidas e nós temos consciência, é racional, sabe, nós sabemos o que está acontecendo. Lembra de Nicodemos? O que aconteceu com Nicodemos? O que Jesus disse para Nicodemos? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim como é a obra de regeneração do Espírito Santo. Ele vai acontecer, querido. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos rasgar os nossos corações e dizer: Espírito Santo, faça o que for preciso. Eu quero ser regenerado. Eu quero ser transformado. Eu não quero só uma sensação. Eu não quero um sentimento, eu quero a verdade. Tem muita gente querendo ver anjo. Gente, ver anjo deve ser assombroso, porque todos os exemplos de quem viu anjo na Bíblia ficou desesperado. Ninguém ficou, você é um anjo, que coisa linda, maravilhosa, eu vi um anjo. Não. Eles ficavam desesperados, se prostravam diante do chão e ficavam: eu estou perdido, eu vi o anjo do Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu sou um pecador. Era isso, era um desespero. Eles começavam a se reconhecer quem eles eram, a enxergar a eles mesmos.
Isaías fez assim, gente, olha, é terrível, né? Eu imagino que é terrível, eu nunca vi anjo, né? Mas eu quero ler e continuar, queridos, falando sobre a natureza da regeneração. Então lembra que a regeneração, quero que você lembre que a regeneração não é meramente ser batizado. A regeneração não é uma reforma moral na sua vida exterior e no seu comportamento. A regeneração não é uma experiência subjetiva de sentimento, de sensação. E agora eu quero partilhar com você um pouco da natureza da regeneração. John Owen foi um homem de Deus de 1616 a 1683. Veja como que a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque é a mesma palavra daquela época, é a mesma palavra de hoje. E olha só o que ele diz. Vamos lá. Regeneração, não está sem o projetor? Regeneração é colocar na alma uma nova lei de vida, que é verdadeira e espiritual, que é luz, santidade e justiça, que leva à destruição de tudo que odeia a Deus e luta contra Ele. A regeneração produz uma milagrosa mudança interior do coração. Isso é regeneração. É colocar uma nova lei na sua vida. Não mais a lei da sua vontade, não mais a lei do seu querer, não mais a lei daquilo que você pensa, que você imagina, mas uma lei verdadeira e espiritual, que é luz. E quanto mais essa lei da luz ilumina o nosso coração, mais você vai enxergar o seu pecado, mais você vai ver a sua condição, mais você quer chegar perto da luz para tirar a sujeira da sua vida. Porque é isso que acontece quando nós somos regenerados. Quando nós queremos esconder a nossa sujeira, não fomos regenerados. Nós precisamos, queridos, ser claros, porque, queridos, nós somos pecadores. E nós precisamos dessa luz. E a regeneração, ela produz o que? Santidade e justiça. Não a minha justiça, mas a justiça de Deus em nossas vidas. Que leva à destruição, a tudo aquilo que odeia a Deus e luta contra Deus. A regeneração produz isso, queridos. Então, se há regeneração na nossa vida, quando você está numa roda e começa a contar piadas, não é qualquer piada, piada suja, porque as piadas sujas a maioria delas são melhores do que as não sujas, né? São mais, sabe, parece que dá mais vontade de dar risada. A regeneração te leva a não querer participar. A regeneração te leva a não querer participar da vida que o mundo oferece. A regeneração que o Espírito Santo promove em nossos corações faz uma mudança tão grande que você não quer continuar mais vivendo a velha vida. É isso. E Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se... Vai lá, filha, põe o slide, isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Queridos, se houve uma regeneração na nossa vida, tem que haver essa mudança de vida. Essa mudança tem que ser real e verdadeira. Mas não é um dia da nossa vida, é todos os dias da nossa vida. Quando você vê que você está em pecado, quando você vê que a sujeira do mundo está entrando na sua vida, você chega perto da luz e fala, Senhor, mostra de novo, vai limpando. Algumas já estão incrustadas, queridos, e precisa tirar com mais força. Não importa se vai sujar, sabe, se vai doer, se vai sangrar, o importante é que a sujeira seja tirada pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder restaurador do sangue de Jesus Cristo. É isso que precisa ser feito, é isso que nós precisamos fazer. A regeneração, queridos, não se dá pelos sinais exteriores. Muitas pessoas acham que mudou a sua forma de viver, mudou a sua roupa. É lógico que a roupa, a Bíblia diz que nós temos que andar com decência. É uma verdade,
Então, quando nós não andamos com decência, não estamos mostrando que fomos regenerados. E a moda, queridos, é um perigo. Não estou dizendo que você não pode andar bonito ou bonita, tem que andar bonita também, mas não, sabe, mas queridos, nós não precisamos extrapolar, porque se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, fez coisas novas, são coisas novas na sua vida. Então, queridos, o nosso coração precisa ser transformado, não é uma mudança moral do exterior. E olha só o que a palavra de Deus, Paulo dizendo aos Gálatas: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Se você não tiver fé em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus, no que Jesus fez por você, não adianta nada do mais, vai ser só aparência, vai ser só estereótipo, vai ser só mostrar que é. E geralmente quem é assim é religioso, fica apontando o pecado dos outros, fica dedando os outros, sabe, no sentido, dedurando assim, no sentido de não querer ajudar, porque tem aquele que quer ajudar, e vai lá, é o que a palavra de Deus diz: se você sabe que o teu irmão está em pecado, vai tu e ele só. Se ele se arrepender, ganhaste a teu irmão. Se não, volta e chama um fofoqueiro e vai com ele. Não, a Bíblia não diz assim, queridos. Vai e chama um outro irmão, mas um outro irmão que está se preocupando com a vida daquele irmão, ou de qualquer um, que vai ser bênção, que não vai sair contando e deturando, sabe, e denunciando e anunciando para todo mundo o pecado daquela pessoa. Vai tu e ele. Se ele se arrepender, ganhaste a teu irmão. Se não, a Bíblia diz, fala o quê? Leva para a igreja, mas não é trazer aqui na frente e falar: o irmão está em pecado e agora nós estamos pondo ele em disciplina. Não é isso que a gente faz, queridos. Traz para o pastor. Tem muita coisa que a igreja nem sabe o que acontece. Por quê? Porque não importa isso, queridos. O importante é o amor de Deus por essas vidas, que são carentes, cada um de nós. Então, queridos, o que importa é a transformação que o Espírito faz em nossas vidas. A regeneração, queridos, é um ato onipotente da criação. É um ato do Todo-Poderoso em nossas vidas. É um novo princípio, é uma nova lei que é criado em nós pelo Espírito Santo de Deus. É isso, queridos, a regeneração é isso, é uma mudança, é você conseguir se enxergar que você é um pecador, e que eu e você somos carentes da graça, da misericórdia e do amor de Deus, e que se não for pela graça de Deus, nós estamos perdidos. Se não for o sacrifício de Jesus por nós, nós estamos no inferno, e nós precisamos disso, queridos. O salmista Davi diz, Salmo 51, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria dentro de mim algo novo, Senhor. Cria um coração limpo, cria uma mente limpa, cria olhos limpos, cria língua limpa, cria ouvidos limpos. Renova dentro de mim, Senhor. Renova. E me dá um espírito estável, me dá um espírito que esteja, sabe, em paz. O apóstolo Paulo, ele afirma, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Nós somos criação de Deus, queridos, para realizar, sabe, para fazer boas obras, que Deus preparou para que nós pudéssemos praticar essas boas obras.
As boas obras não são para salvação, mas são porque nós fomos regenerados, nós fomos transformados, há uma nova criatura em nós, sabe, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo dentro de nós. Agora nós não somos criaturas, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E essa nova criação, queridos, dentro de nós, não é um novo hábito formado em nós, mas é uma capacidade, é uma faculdade, é chamada, portanto, de, como Pedro diz aqui em 2 Pedro 1,4, da natureza divina. Olha só o texto: por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se transformassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É isso que Pedro está dizendo, queridos. A nova criação não é um hábito, é uma mudança completa, e você começa a participar da natureza divina. Queridos, não tem como participar da natureza divina sujo, não tem como participar da natureza divina sem ser regenerado, sem ser transformado, sem ser mudado. É só religiosidade e ser membro de uma igreja, mas isso não muda e não dá salvação, como muitas pessoas estão achando que dá. Então, queridos, essa nova criação é o revestir de uma nova capacidade, né? Dessa faculdade de Deus em nós, que Deus proporciona, nos torna, sabe, Deus faz com que nós sejamos a sua imagem. E olha só o que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a deixar para trás, queridos, a largar o velho homem, as coisas velhas, deixar para lá, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós fomos chamados para isso. Nós temos que abandonar a velha vida, a antiga maneira de viver. O velho homem, você precisa, porque o velho homem corrompe, o velho homem te leva para a destruição. O velho homem, ele sempre vai estar ali, queridos, querendo tomar um lugarzinho. Mas é por isso que você e eu precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para que ele não possa, sabe, para que esse velho homem não venha aflorar em nós. Mas nós precisamos fazer isso que Paulo está dizendo: despir-se do velho homem, larga, rasga o velho homem, fala: Senhor, esse é o velho homem, esse sou eu. Você precisa mostrar o velho homem para Deus, que está em você, para que você, não é na sua força, não é no seu braço que você vai conseguir tirar, querido. É uma ação do Espírito Santo de Deus, mas para isso você tem que se despir desse velho homem. Paulo está dizendo: despir-se, né? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E nós devemos ser renovados no modo de pensar. Renove o teu modo de pensar, queridos. Renove o teu modo de pensar através da palavra, da Bíblia Sagrada, através da oração, do jejum. Você jejuou essa semana? Você orou essa semana? Você meditou na palavra de Deus essa semana? Queridos, crente qualquer um não vive de culto de domingo. Faz o seguinte, vamos fazer um teste, não vou pedir para ninguém falar nada, tá? Pode ficar tranquilo. Mas um teste: a partir de hoje, até o final do ano, você vai comer só no domingo. Tá? Só domingo você almoça. Mas não almoça uma coisa muito forte, não. Come só lá uma saladinha, só, até um bifinho na chapa assim, bem magrinho. Uma saladinha, um bifinho, só come isso uma vez por semana, até o final do ano. Como que você vai estar? Se não morreu, vai estar definhando. Não é verdade?
E às vezes a gente quer isso, querido, na nossa fé, na nossa vida com Deus. Do culto, eu vou no domingo porque eu preciso carregar as minhas baterias. Realmente, a gente sai daqui animado, sai recarregado. A gente apanha bastante, mas isso faz com que a gente, durante a semana, sabe, o Espírito Santo nos dá força. Mas não é suficiente, querido. Você precisa estar dia após dia recarregando as tuas baterias na palavra, na oração e no jejum. Mostrar que eu sou crente, mostrar que eu sou uma nova criatura, não me faz uma nova criatura. Mostrar que eu sou membro da igreja missionária, não me faz uma nova criatura, não me torna uma pessoa regenerada. Nada disso me faz, queridos. Não faz mudança nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz para nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renove a sua mente através da palavra de Deus, renove o teu coração. Paulo aos Efésios, ele diz, agora as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para melhor. Você percebe, queridos, que não é uma mudança única, é uma constante mudança para melhor. Nós precisamos continuar mudando todo dia, todo dia, todo dia. Até quando? Até o fim. Até o fim, queridos. É uma constante mudança para melhor. O crente, queridos, a pessoa que crê em Cristo Jesus, que quer realmente ser renovado em conhecimento e quer se tornar, como a Bíblia disse ali, a imagem de Deus, ele precisa fazer o que? Paulo aos Colossenses, ele diz, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Tem que se revestir do novo. O novo, queridos, não é uma palavra diferente que as pessoas vão dar, ou que o pastor vai pregar aqui. Se revestir do novo é realmente aquilo que Jesus tem para mim de novo. E as palavras do Senhor são simples. A Bíblia é simples, queridos. A Bíblia sempre vai ser, sabe, um arrozinho com feijão e um bife. É simples de se fazer, mas é poderosa na nossa vida, querido. Ela é poderosa em nossos corações. Ela é transformadora, ela é impactante em nós. Então não fique querendo, tem um pastor, uma missionária poderosa, eu vou lá. Se você não for renovado, restaurado, regenerado, você vai lá, você vai inflar, mas se você ficar uma semana sem ler a Bíblia, sem orar e um tempo sem jejum, você vai murchar de novo, porque foi só inchaço. É igual quando você come muito doce, você incha, né? Aí você para de comer doce, o que acontece? Você começa a murchar. Eu ainda não parei de comer doce, tá, gente? Por isso que eu não murchei tudo ainda, tá? Mas sabe, não é inflar, queridos. Nós não podemos só inflar, sabe? E Paulo quer isso de nós. Paulo deseja isso para nós. Sabe, a palavra de Deus deseja que nós estejamos assim. 2 Coríntios 5,19 diz, pois Deus estava em Cristo recuperando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir aos outros. Olha aqui, queridos, o que o Senhor Jesus fez por nós. Deus estava em Cristo Jesus, recuperando o mundo, transformando. E Ele não estava levando em conta, Ele não estava lá, sabe, sofrendo os nossos pecados para depois nos pegar e falar assim, olha, eu sofri aquele pecado, você está vendo? Essa marquinha aqui, ó, está vendo essa chicotada aqui? Foi aquele seu pecado. Não, Jesus não está fazendo isso e nunca fará isso, queridos. Sabe, Ele fez isso, Ele levou em conta, ele não levou em conta o nosso pecado, o pecado dos homens contra Ele, porque todo pecado é contra Deus. Todo pecado que nós cometemos é contra Ele. E não pensa que Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, Deus é justo. Ele é bom, mas Ele é justo.
E se não houver arrependimento, se você não for regenerado pelo processo da salvação, pelo sangue precioso de Jesus na sua vida, queridos, não adianta Deus ser bom. Não é que não adianta. Deixa eu melhorar essa frase. Mesmo Deus sendo bom, se nós não formos regenerados porque não quisemos, porque Deus não invade a sua casa, Deus não invade o seu coração. Se nós não formos regenerados porque nós não decidimos ser regenerados, queridos, a justiça de Deus vai operar na nossa vida. E no último dia a palavra de Deus diz que Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar o joio do trigo. E aí não tem choro e nem vela, queridos. Aí as 10 virgens, 5 sábias e 5 loucas. As loucas não se prepararam, não levaram azeite. E o noivo está vindo. E elas pedem azeite emprestado, me ajuda, me empresta. Fala, cara, não tem como te emprestar. Se eu te emprestar, eu fico sem. Vai procurar quem vende. E aí elas vão procurar. A hora que chega, bate, o noivo já fechou a porta. Ah, nós estávamos buscando azeite. Não sei quem vocês são, não. Não tenho nada com vocês. O noivo não vai abrir a porta porque você é bonitinho, porque você foi uma boa pessoa. Você vai entrar se você estiver pronto. Eu vou entrar se eu estiver preparado. Se eu estiver regenerado, transformado. Senão, queridos, não tem como entrar. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício de Jesus não foi em vão por nós, querido. O sacrifício de Jesus pela tua vida, Deus mostra, provando o amor dele, através do sacrifício de Jesus. Não brinque com Deus. Não ache que vai dar tempo. Não acha que você vai se preparar. Ou você está pronto ou não está pronto. Ou está preparado ou não está preparado. Mas e se eu não estiver preparado? Se prepare hoje. Como? Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Fala, Senhor, eu quero ser regenerado. Eu quero mudança de vida. Esses versos que nós lemos, esses versículos, eles mostram a graça justificadora de Deus para com cada um de nós. Esses últimos versículos que nós lemos aqui, eles nos apontam a reconciliação, ao perdão dos nossos pecados e para a restauração das nossas vidas. É isso que ele está apontando, queridos. Por meio da obra de Cristo Jesus, por meio do que Deus fez através de Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Não são méritos nossos, não são porque nós nos esforçamos, não são porque nós, mudamos o nosso exterior, é porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. É somente por isso, queridos. É porque Ele mudou, Ele quer que eu mude, e Ele fez o sacrifício por mim e por você. Então tome uma atitude hoje. Fala, Senhor, eu não quero mais essa vida antiga, eu quero ser regenerado, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser, impactado com a Tua graça, com o Teu poder, com a Sua dádiva, com o Seu amor, para comigo, para com a minha vida, é isso que eu desejo. A graça de Deus já foi dada, queridos, a todos, o perdão Ele já deu a todos, mas nós temos que nos apropriar dela. Nós temos que receber a graça do Senhor e receber o perdão dos nossos pecados. Nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus por nós, que foi suficiente e perfeito. Não precisamos de mais nada. Mas para isso precisa ter um arrependimento genuíno e verdadeiro. Não é simplesmente, lembra que eu falei? Não é simplesmente dizer, eu me arrependi. Perdoa, Senhor, os meus pecados, eu estou arrependido. Mas é lágrima de crocodilo. Não houve mudança no seu interior. Você pode até mudar o exterior. Você pode até mudar o jeito de ser, de vestir, de falar. Você pode até falar o crentez. Né? Os crentes têm um idioma diferente, é o crentez. Né? Então, você pode até mudar o seu idioma. Mas isso não salva. Isso não muda,
Isso não transforma. Porque o que transforma é a regeneração através de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu quero concluir contando 3 testemunhos de conversão. De homens passados, mas são 3 testemunhos. O primeiro é de Charles Finney. Eu gosto muito dele, do que ele fala, do que Deus fez na vida dele. E ele diz assim, eu vou ler o testemunho dele. Ele fala assim, estava em profunda sensibilidade emocional. Meu desejo era derramar minha alma perante Deus. Ele já conhecia Deus. Ele não era uma pessoa que não conhecia Deus. Então não pense porque você conhece a Deus, porque você tem muitos textos bíblicos decorados, porque você sabe aplicar o Evangelho, que você está salvo. Precisa ser regenerado, precisa ser transformado, precisa ser mudado. Finney, ele está dizendo isso, meu desejo era derramar minha alma perante Deus, minha excitação espiritual era tão intensa que corri para o quarto do lado do escritório a fim de orar. Não havia estufa, nem luz no quarto, não tinha nada que trazia claridade, no entanto pareceu-me perfeitamente iluminado. Quando entrei e fechei a porta, tive a impressão de haver-me encontrado com o Senhor Jesus face a face. Pareceu-me que o vi tão bem como qualquer outra pessoa. Ele não disse coisa alguma, mas olhou-me de tal forma que me prostrei a seus pés. Sempre considerei esse fato como notável estado de espírito, porque se me afigura uma realidade que ele estivesse diante de mim e que me ajoelhei aos seus pés e perante ele derramei minha alma, chorei como criança e fiz as confissões que minha voz sufocada permitia, julguei que estivesse banhando seus pés com lágrimas, entretanto não tenho a mínima recordação de havê-lo tocado. Finney disse, ele teve uma experiência, ele já conhecia Jesus, já era servo de Deus, mas ele teve uma experiência pessoal com Deus, de encontro, de renovação, de regeneração. Foi algo perfeito no coração dele. Segunda conversão é de John Wesley. Ele não mostrou essa intensidade emocional, também já era crente e já era pastor. Nesse êxtase, que Finney teve, esse deleite que Finney teve, mas foi tanto quanto verdadeiro como a de Finney. E Wesley diz, senti meu coração aquecido de uma maneira estranha, estava consciente de que confiava somente em Cristo para a salvação, e esta certeza me empolgava, que ele tinha carregado os meus pecados, e eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Wesley, ele teve um encontro com Jesus de tal forma, queridos, que ele reconheceu que ele estava livre do pecado e da morte, por causa de Jesus, não era por causa dele, não era por causa da vida dele, não era por causa do que ele já tinha feito para Deus. Quantas vezes nós achamos que estamos salvos porque fizemos alguma coisa para Deus? Algumas pessoas já chegaram para mim, pastor, eu fiz tanto nessa igreja, mas não lembram de mim. Não fez nada, fez para si, mas não fez nada para Deus. Porque quando nós fazemos para Deus, quando nós somos servos, quando nós temos um coração de servos, nós queremos que o nosso Jesus seja exaltado, só isso. Seja glorificado, só isso. E que nós tenhamos essa transformação. A terceira, não sei de quem é, mas foi de um jovem pastor relativo à sua conversão. E ele diz assim, durante aquele culto, aconteceu algo que mudou completamente meu ponto de vista. Não era tanto o que se fazia ou o que se dizia, mas no silêncio, repentinamente, o Cristo vivo se tornou para mim, a primeira vez, uma realidade maravilhosa. Foi minha conversão. Saí da igreja radiante e transbordando uma vida nova. Já era um ministro de Deus. Mas ele teve um encontro pessoal com Jesus. Um encontro que mudou a vida dele.
algo que encheu o seu coração, que sabe que transformou aquilo que estava dentro dele. Tudo que estava dentro dele, naquele momento da regeneração, foi rasgado e tirado para fora, porque ele abriu o coração. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer abrir o nosso coração, que você abra o seu coração e permita que ele tire tudo que não presta de dentro. E renove, e transforme, e mude. Queridos, eu quero deixar um último versículo de Colossenses 13:14, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A redenção é você reconhecer o perdão dos seus pecados por Cristo Jesus. É você aceitar o sacrifício de Jesus na sua vida e mudar a tua história. Deixar o velho homem, as coisas antigas já passaram, e ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que você seja regenerado. E para você refletir e praticar. Primeiro, o pecado, queridos, nos aprisiona. O pecado nos torna escravos. Cristo nos libertou na cruz do Calvário, nos dando a sua vida. Nunca se esqueça disso, queridos. Que o pecado vem só para te prender, para te destruir, mas Cristo deu a vida dele para te libertar. O sacrifício de Jesus foi para que você fosse livre. E domingo que vem na ceia, quando nós vamos celebrar o maior e melhor, a melhor e maior vitória existente na face da terra, a vitória sobre o pecado. Nós vamos celebrar domingo que vem. Segundo, o Espírito Santo nos leva, se permitirmos, a entender plenamente o que é regeneração. Os exemplos desses homens de Deus, de Finney, de Wesley e desse ministro, esse jovem ministro, que tiveram uma experiência com a regeneração, com o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Um renovar, uma mudança, tirou uma lei antiga e colocou uma lei nova, a lei de Cristo, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da transformação. Sabemos verdadeiramente que algo mudou em nós quando somos regenerados. Algo mudou dentro de mim, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais o mesmo homem, a mesma mulher. Eu sou uma pessoa nova, transformado pelo poder do Espírito Santo. Terceiro, a regeneração não é um arrepio, ou um calor, ou qualquer outra sensação. Embora nós possamos ter, queridos, essas sensações, não é proibido ter, você sentir, não é proibido. Nós somos sentimentais, nós choramos, nós sentimos um fogo, nós sentimos arrepio, isso não é pecado. Estou dizendo que isso seja pecado, mas isso não é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Nem sempre vai ser a ação do Espírito Santo, às vezes é só emoção, às vezes é só uma sensação. Embora possamos ter, mas é uma mudança real e verdadeira em nossas vidas. A regeneração é uma mudança real e verdadeira na sua vida. Você já passou por essa regeneração?